Olá, eu sou Jonenes Polidori, especialista em educação, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas atividades que fazem parte do material Treinando a Matemática, volume 2, que está lá no site da loja, no www.jonenespolidori.com.br. Embora eu fale das duas atividades que estão lá no material, o que acontece é que uma delas eu vou ensinar vocês como ela é formada e vou dar 3 opções de fazê-la. Vocês podem fazer na folha, que é do material, vocês podem adaptar no caderno e podem ampliar a atividade no caderno. Então é bem legal porque daí você percebe como as atividades que eu produzo lá para a loja, elas são interessantes do ponto de vista de usabilidade. Porque você pode usar tanto como está lá no site, né, quando você compra, como pode utilizar expandindo o horizonte da sua aula, expandindo a própria atividade. Então é bem legal por causa disso. Se você ficar interessado no material, você pode adquirir no site da loja, como eu falei, e eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, no resumo, não embaixo da tela, no resumo, o link direto para o material Treinando a Matemática volume 2, ok? Então vamos lá. Eu vou falar de 2 materiais, como eu falei, que é o Colocando Ordem e o Bolinhos de Eusébio. Esse material do Treinando a Matemática, o que acontece nele é que ele tem uma variedade muito grande de atividades envolvendo adição, subtração, multiplicação, situações problema matemáticos e raciocínio. Então essa parte do raciocínio ela é essencial para diferenciar esse produto de outros que você possa encontrar. Além disso, grande parte das atividades elas são contextualizadas. O que significa isso? No Bolinhos de Eusébio, por exemplo, eu trago uma situação matemática, como eu vou explicar daqui a pouco, só que essa situação matemática ela é contextualizada dentro do universo dos bolinhos. Então eu trago aqui uma parte imagética para poder ajudar, dentro de um contexto, o aluno a compreender melhor a matemática. No caso do Colocando Ordem, que é o que eu vou falar primeiro, que é aquela atividade que eu falei que eu vou adaptar e ampliar, vocês têm aqui uma atividade um pouco mais simples do que as contextualizadas, porém muito eficaz para alunos a partir do 3º ano. No Colocando Ordem, eu trago vários grupos de números. Em cada grupo, eu trago 4 números, que podem ser depois adaptados para um 2º ano e eu já vou explicar. Esses 4 números, eu peço no enunciado que eles sejam organizados em forma decrescente, na verdade, na ordem decrescente. É muito importante que seu aluno ele adquira um conhecimento de vocabulário matemático. Então é muito essencial que você trabalhe nas suas aulas demais os termos crescente e decrescente. No caso aqui, eu estou pedindo ordem decrescente, portanto, os alunos vão pegar os numerais e eles vão colocar na ordem decrescente, que é do maior para o menor. Seria uma contagem regressiva. Então eu tenho lá 252, 652, 552 e 625. Os numerais, alguns dos grupos, eles têm números parecidos em valor posicional diferente, exatamente para confundir o aluno, porque eu quero que ele raciocine sobre os números. Então até mesmo os números que eu utilizo são pensados para estimular o raciocínio da criança. Então eles vão colocar na ordem, aqui onde está o algoritmo, vou fazer aqui maior para vocês verem, é o 252, 652, 552 e 625. Ao lado eles têm um quadro de algoritmo. Lembra que eu falei que eles têm que colocar na ordem decrescente? Então eles vão classificar do maior para o menor esses números, dentro de uma operação matemática. Então aqui a gente tem o algoritmo, vai ser 652 mais 625 mais 552 mais 252.
Daí o aluno vai efetuar essa adição e no final, lá na folha, a gente tem um espaço aqui que ele vai anotar o resultado por extenso. Então, quando ele chegar aqui no resultado, ele vem nessa parte da folha e ele anota por extenso, ou seja, escreve como se lê o resultado. Super legal, né? Lembra que eu falei que eu ia explicar como que vocês adaptam no caderno e como que vocês ampliam no caderno? Vamos começar com a adaptação. Se você for passar mais atividades assim no caderno, você pode fazer o seguinte. Você vai fazer o mesmo enunciado que está lá na folha, que você pode usar no material que você adquiriu no site da loja. E daí com esse enunciado você coloca ali no caderno. Vou até fazer as linhas aqui do caderno, para ficar bem organizado. Tipo igual criança, sabe? Que você coloca as linhas para ela aprender. Coisa de professor é assim, né? Daí você vai colocar o enunciado aqui em cima, que eu não vou colocar porque minha lousa é pequena. Então você copia lá da folhinha lá aqui do material. E daí você coloca lá, letra A. Vamos supor que eu estou com o segundo ano, então eu coloco números mais baixos, que é uma ideia para quem tem segundo ano, né? Então eu vou colocar lá 12, 21, 34, 20. E daí o aluno ele tem que organizar em ordem decrescente, lembra? Então ele começa lá em forma de algoritmo. Então é 34, 21, 20, 12. E daí ele vai fazer a soma. Quando ele fizer a soma, ele vai escrever por extenso o resultado, que vai dar 4, 5, 6, 7. Vocês percebem que aqui é uma conta bem simples, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daí ele vem aqui e escreve 87. Super legal, né? E daí você pode utilizar algumas organizações. Quando ele vai, por exemplo, escrever por extenso, você pode pedir para ele colocar uma bolinha, ou se não, colocar a letra R de resultado e escrever por extenso. E daí vai depender da organização que você vai combinar com o seu aluno. Bom, então eu já mostrei na folha, já adaptei no caderno a atividade e agora a gente vai ampliar. No caso da ampliação, a gente vai usar a folha mesmo do Treinando a Matemática. E o que acontece? A gente tinha lá os números e cada grupo ele tem uma letra correspondente. Então esses que eu usei com vocês é a letra A. O que a gente vai fazer para adaptar? A gente vai colocar no enunciado. Lembra que o enunciado eu não escrevo aqui, primeiro porque demora, né? E segundo porque minha lousa é pequena, mas você vai escrever no enunciado. Observe a atividade colocando ordem e anote os números de cada grupo em ordem. Você pode colocar, mudar a ordem crescente, porque daí você muda a comanda, escrevendo o nome dos números por extenso. E daí o aluno vai lá, ele vai colocar a letra A e ele vai colocar agora em ordem crescente, que é o contrário do que ele fez na folha. Ele pode, se ele for espertinho, né, ele vai olhar o algoritmo que ele fez e fazer ao contrário, ou ele pode reorganizar. Então ele vai colocar lá 252 e daí ele vai escrever 252. Não vou escrever porque vai demorar. 552, daí ele escreve 625, escreve 652, escreve. Daí ele vai para a letra B. E esse exercício é legal para as crianças que estão com dificuldade em nomear os números, por exemplo. Ou para as turmas que elas têm muitos erros de ortografia. Eu tive um terceiro ano uma vez que eles tinham muito erro de ortografia. Então eu passava dia sim, dia não, atividade para escrever números por extenso, até eles ficarem melhores. Eles estavam tão craques depois de um mês que daí eu não precisei dar para o resto do ano, praticamente. Mas são atividades legais que a gente utiliza de repetição, às vezes, né, nesse caso da adaptação, porque a repetição, ela faz com que a criança ela estabeleça melhor a aprendizagem. Então ela vai ajudar a aprofundar a aprendizagem daqueles que têm dificuldade, por exemplo,
ou dos que não compreenderam direito alguma coisa. Muito legal, né? Bom, além do Colocando Ordem, eu trouxe para vocês o Bolinhos do Eusébio. No caso do Bolinhos do Eusébio, nós temos aqui multiplicações que as crianças vão resolver, e cada multiplicação ela tem um círculo próximo a ela. As crianças vão resolver essas multiplicações e elas vão pintar cada círculo de uma cor diferente. Por quê? Porque eu quero que elas formem nas multiplicações uma legenda. Quando ela forma essa legenda, ela vai associar a cor ao resultado que ela chegou. Então ela vai depois, no exercício 2, observar os resultados que estão aqui nos bolinhos, que são os mesmos que deram em cima, e pintar cada bolinho da cor correspondente. Então, por exemplo, 35 vezes 5, ela vai ver qual é o resultado que deu, ela vai observar a cor que ela pintou aqui, o círculo, vai buscar o resultado no bolinho, e ela vai pintar o bolinho da mesma cor que ela usou no círculo. Se ela usou azul no círculo, o bolinho vai ser azul. Nesse tipo de atividade, o que eu tenho de intenção? E isso é muito importante, porque quando nós damos uma atividade para a criança, ela precisa ser qualitativa e não quantitativa. Então, minha intenção é que essa criança ela faça uma atividade que realmente provoque uma aprendizagem nela. Não adianta eu dar uma atividade que não faça essa criança se esforçar para fazer. Então, no caso do Bolinhos do Eusébio, eu tenho uma movimentação de atividade. Então, eu tenho a atividade 1 e a atividade 2. Elas estão interligadas na comanda. Então, isso vai fazer com que meu aluno ele busque informação em outro exercício, em outra atividade. Entende a coisa? Você não está somente pedindo uma multiplicação por pedir. Além de você estimular o raciocínio do cálculo, você está estimulando o uso de legenda e o transferir o resultado coordenando com uma cor. Olha que legal, quanta coisa a gente tem numa atividadezinha de uma folha, gente. Olha que maravilhoso. Então, esse Treinando a Matemática eu decidi fazer nesse vídeo porque eu acho que é um dos melhores materiais que eu tenho no site da loja em relação à matemática, porque ele é variado e ele traz esse raciocínio todo que estimula a criança a realmente aumentar seus resultados na matéria. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você curtiu muito o material, você pode curtir o vídeo também e pode ir lá no resumo do vídeo que tem o link para você clicar e ir direto para o material no site da loja. Ele é super baratinho. Você adquire, retorna ao site da loja depois que você efetuou o pagamento e você faz o download ali mesmo da sua área de cliente. Então é tudo bem organizado. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários e compartilhe o vídeo para que você possa dar ideias para outras pessoas também e contribuir com o meu trabalho. Ok? Eu conto com você. Até a próxima!